ferramenta. E se porventura o magistrado ainda não estiver cadastrado, ele pode fazê-lo sem dificuldade alguma via Tribunal de Justiça. Fundamentalmente é para isso que serve, para as execuções de dinheiro. Quem então tiver um crédito na Justiça e estiver encontrando dificuldade para localizar patrimônio do executado, poderá, por intermédio do seu advogado, peticionar ao juiz, e esta ferramenta só tem dado bons frutos. Na Justiça do Trabalho, aliás, ela já é plenamente exitosa. Tá certo. Doutor Marco, também doutor Carlos, esse tipo de fraude, de lapidar, o senhor acabou de abordar, olha, para evitar o pagamento, o cidadão some com o dinheiro da conta dele. Isso constitui uma violação das normas jurídicas. Que instrumento que o Judiciário, também o Ministério Público, afinal, o aparato jurídico, dispõe para coibir isso? Há ferramentas no próprio Código? Na verdade, existe, em geral, no processo de execução, uma certa inobservância de um artigo que eu reputo muito importante. É o artigo 600, inciso 4 do Código, que diz que é dever do executado indicar ao juiz onde se encontram os bens sujeitos à execução. Então, desde que sobrevém uma condenação, que o réu é condenado a pagar, voltando ao meu exemplo, R$1.000, o juiz tem como exigir dele que indique onde se encontram os bens sujeitos à execução. Então, é dever do executado, se instado a tanto, indicar, olha, eu tenho conta neste e neste banco, eu tenho este e aquele veículo, eu sou titular deste imóvel, que não é o meu residencial, porque este é intocável. E se porventura o devedor não observar este dever, que eu repito, está lá no artigo 600, inciso 4 do Código de Processo Civil, ele pode sofrer uma multa de até 20%, que está prevista no artigo 601. Então, uma ferramenta que já é antiquíssima no Código, não se trata de novidade da reforma processual, é justamente esta, de o juiz, já no início da execução, instar o devedor, intimar o devedor, na pessoa do seu advogado, a indicar onde se encontram os seus bens sujeitos à execução. E se porventura ele não os tiver, que o diga, eu não tenho bem nenhum, mas ciente de que mais tarde, caso esses bens sejam descobertos, inclusive via Bacen Judi, inclusive via ordem online do juiz para que se bloqueiem ativos dele, se verificar que ele mentiu, que se impõe uma multa, que é até mais dura do que esta da lei recente 11.232. E elas podem ser cumulativas? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, a multa do novo artigo 475J, que é de 10% para quem não paga em 15 dias, ela pode ser cumulada futuramente com esta outra do artigo 601, caso se verifique que o devedor mentiu ao dizer que não dispunha de bem nenhum. Quer dizer, no exemplo do senhor, de R$1.000 pulou para 1.300 e ainda correndo correção monetária. Mais juros, mais correção monetária, mais honorários de advogado. E um detalhe, até embora isso ainda seja objeto de muita discussão na doutrina, jurisprudência não há, porque a lei não está vigendo, a base de cálculo da multa de que trata o novo artigo 475J, esta multa de 10%, doutrina autorizada já está dizendo, não é só o principal, não. É 10% sobre 1.000, que é o principal, mais juros, mais correção, pasme você, Luciano, e mais honorários advocatícios. Quer dizer que também o advogado, segundo ainda a doutrina passível de um meditar mais profundo, é claro, mas até os honorários do advogado poderiam servir de base para a incidência dessa multa do artigo 475J. Então, instrumentos, não é? Doutor Carlos, é a opinião do senhor sobre esse assunto? O judiciário precisa ser mais enérgico? O que está faltando para realmente a execução deixar de ser um instrumento de protelar um pagamento que o credor tem direito? Precisamos ser um processo melhor, globalmente melhor. Eu acho que um índice importante de efetividade do processo, sempre aventado, é aquele da proximidade entre a lesão sofrida pelo cidadão e a resposta jurisdicional. Eu diria até, entre a lesão e a resposta final, e a resposta concreta, prática. Que é um problema que a gente tem hoje, sendo nenhuma, é a demora do processo como um todo. Então, veja, se eu tenho um processo, no mais às vezes pode levar
5, 6, 7 ou até 10 anos para chegar a uma decisão final, para depois se pensar no cumprimento da sentença, se pensar nessas medidas de caráter executivo, evidentemente que esse espaço todo é um espaço que permite ao devedor um espaço de manobra muito grande. Veja, que permite essa dilapidação patrimonial que, inclusive, legalmente não seria permitida pelos mecanismos chamados de fraude e execução. Mas agora, o problema é que depois de perpetradas essas fraudes, é muito difícil você correr atrás da diferença, é muito difícil você reaver esses bens que já foram transferidos para terceiros, esses ativos financeiros que foram surrupiados das contas e transformados em outro tipo de valor. Veja, então, me parece que, de maneira geral, o processo precisa ser mais rápido, o processo precisa ser mais efetivo nesse sentido. Nesse sentido, eu acho que a reforma processual, que tem se conversado muito, ela atende a um objetivo importante, ela é uma proposta importante, é um remédio importante para isso, mas ainda nos deixa dever uma outra reforma também importante, que é a reforma da máquina judiciária. Quer dizer, nós precisamos ter uma máquina judiciária que funcione melhor. Um cartório que realize suas funções com maior rapidez. Porque, em grande parte, essa demora, é uma demora processual? Não sei. Eu acho que, na verdade, o processo judicial no Brasil demora por causa do processo. Em parte, como processualista, a gente deve assumir uma parte dessa culpa. Mas, em parte, demora pela máquina judiciária que não funciona. Que demora para uma juntada de petição, que demora para a expedição de um mandado de penhora, que demora para cumprir isso, que demora para conhecer e julgar um recurso. Então, tudo isso precisa ser também passado a limpo. Veja, eu acho que no Brasil, quando a gente trata de processo, a gente precisa encarar a realidade, quer dizer, que existe uma máquina judiciária que, como ademais o próprio Estado brasileiro está em crise. E que, portanto, deve ser também repensada, deve ser remodelada para se tornar mais eficiente, para se tornar mais efetiva. Tá certo. Doutor Carlos, doutor Marco, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Acho que nem de longe a gente conseguiu eliminar todas as dúvidas a respeito de execução civil, da execução civil. Queria deixá-los convidados aqui para participar de um futuro programa, para a gente aperfeiçoar um pouquinho mais, bater um papo que possa ajudar um pouco mais o nosso telespectador. Gostaria de ouvir considerações finais, brevemente, dos senhores a respeito deste tema. Bom, Luciano, uma vez mais agradecendo o convite, né? E dizendo que estou pronto a voltar tantas vezes quantas me for dada a honra de fazê-lo. As considerações finais que eu poderia fazer é de uma profunda crença na utilidade dessa nova lei e na esperança de que todos os operadores do direito procurem se debruçar sobre ela, procurem extrair dela o maior rendimento possível, porque como se trata de algo extremamente novo e de algo extremamente complexo, e isto é possível verificar quando se lêem as 8 ou 9 obras lançadas desde o seu advento, quão díspares são os entendimentos, o que eu gostaria mesmo de manifestar como palavra final é isto: a esperança de que os colegas magistrados, de que os promotores de justiça e os advogados, todos nós, enfim, procuremos meditar muito nessa lei e extrair dela tudo que ela pode dar de bom, não para nós, mas para o jurisdicionado, para o cidadão. Doutor Carlos. Bem, minhas palavras finais, primeiramente, são de agradecimento por poder estar aqui hoje nessa ilustre companhia, né, nessa discussão tão proveitosa. E, em segundo lugar, também palavras de esperança, quer dizer, muito tem se feito nos tempos recentes em termos de melhoria processual, de melhoria do próprio Poder Judiciário. A Emenda Constitucional 45 é prova disso. E dizer que eu acredito que nós temos ainda um longo caminho, mas um caminho de muitas perspectivas a seguir para melhorar essa prestação jurisdicional ao cidadão, que é isso que mais importa. Tá certo. E na companhia tão ilustre dos senhores, a gente encerra mais um Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.